Obrigada. Compartilhar a tela com vocês. Peço que vocês agora abram os corações e a mente para ouvirmos essa lição de hoje. Relembrando que na lição 1, irmãos, nós vimos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nas 2, nós vimos como estudar a Bíblia. Quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, para quem escreveu e o contexto todo teológico e histórico. E o principal, sempre estudar a Bíblia de dentro para fora, ou seja, a Bíblia nos ensinando e nós não ao contrário, nós buscando a Bíblia se adequar a nós. Na lição 3, nós vimos as alianças, né? O Velho Testamento, a aliança de Deus feita com o povo de Israel, onde foi o tutor até Cristo, e a nova aliança que está em vigor, estamos nela hoje. Hoje nós vamos estudar a lição 4, a divisão religiosa. Irmãos, falando em divisão religiosa, que é o tema da lição de hoje, atualmente existem muitas religiões com credos e doutrinas diferentes. Inclusive, existem algumas que não têm Jesus como autoridade máxima, nem como Senhor e Salvador da criação de Deus. Como, por exemplo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo e o confucionismo. Religiões essas consideradas não cristãs. Esses grupos não têm Jesus como Senhor e Salvador e creem em diferentes senhores ou divindades, bem como possuem diferentes livros sagrados. Nós, cristãos da Igreja Bíblica, discípulos de Cristo, nós só temos a Bíblia. A Bíblia é a fonte e a palavra de Deus. Por outro lado, no Brasil, existem várias igrejas denominacionais que creem em Deus, creem na Bíblia como palavra de Deus, creem em Jesus como Filho de Deus e Redentor da humanidade, mas possuem diferentes ensinos e práticas da sã doutrina bíblica, por má interpretação da Bíblia, por introduzirem no ensino doutrinas humanas. Vamos ver, então, irmãos, a divisão no cristianismo que desagrada a Deus. Jesus orou por unidade da sua igreja, a igreja de Cristo, que ele comprou com o próprio sangue dele. Ele orou ao Pai. Ele disse lá, está registrado no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 11: Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, ou seja, os apóstolos, né? Eu vou para ti, os discípulos de Cristo, Jesus orando por eles. Pai Santo, protege-os em meu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Mas Jesus não só orou por eles. Também em João, capítulo 17, versículos 20 a 23, está registrado. Minha oração não é apenas por eles, apóstolos e discípulos de Cristo. Rogo também por aqueles que crerão em mim, nós e aqueles que crerão futuramente em Cristo. Por meio da mensagem deles, qual a mensagem? Dos apóstolos e discípulos, o Novo Testamento, a nova aliança, para que todos sejam um. Pai, como tu está em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Irmãos, Jesus orou pela unidade dos apóstolos e também por sua igreja, ou seja, pelos membros do corpo de Cristo que viessem a crer nele. Para Jesus, a unidade é a condição que fará o mundo crer nele. Essa unidade deve ser semelhante à que ele tem com o Pai, ou seja, nós temos que ter unidade entre nós, a igreja de Cristo, com Cristo. A unidade cristã é um desejo, é um mandamento de Deus. Aí começa a sã doutrina. Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10 a 13. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falo, para que não haja divisões entre vocês.
Antes, que todos sejam unidos num só pensamento, num só parecer. Na doutrina bíblica, na vontade do Pai, no que está escrito. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam, já lá começou uma certa divisão, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Paulo escrevendo: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Então, aqui começou a preocupação da divisão religiosa. O nosso cabeça é Jesus Cristo. A nossa doutrina, os princípios, os mandamentos, está nas Sagradas Escrituras do Novo Testamento. Nessa passagem, nós vemos Paulo combatendo a divisão na igreja de Cristo em Corinto. Assim como na congregação da igreja de Cristo em Corinto, Deus não fica satisfeito com falta de unidade doutrinária entre os membros do reino de Deus. Não podemos ter opiniões diferentes em relação à vida, ao mundo, mas doutrinariamente, da vontade do Pai, do que é Sagradas Escrituras, essa nós temos que ter unidade. Deus não quer que haja divisões no mundo religioso. Infelizmente, tem inúmeras, né? Hoje vemos muitas divisões, com inúmeras igrejas denominacionais, seguindo doutrinas e pensamentos humanos, não contido nas Sagradas Escrituras. Irmãos, faz-se necessário voltar à Bíblia em busca dessa sã doutrina. Desde quando a igreja iniciou no primeiro século, nós vemos como era a igreja, como Deus quer que a igreja seja. Cristo é a única base para não haver divisão. Paulo, naquela carta escrita na prisão, aos Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 6, está escrito: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Irmãos, há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aqui um adendo. Quando Paulo escreveu aos Efésios, realmente aqui só havia um batismo, mas sabemos que antes teve o batismo de João para o arrependimento, é o batismo que iniciou a pregação de Cristo, depois veio Jesus Cristo, aí teve o batismo que é hoje, esse único batismo por imersão, que é o batismo para o perdão dos pecados, receber o dom do Espírito Santo. Nós sabemos também que houveram dois batismos no Espírito Santo, o batismo em Atos 2, o batismo com poder, onde anunciou a chegada do reino, a igreja de Cristo, aqui na terra para os apóstolos, receberam poderes, fizeram sinais e maravilhas, falaram em línguas, e também o segundo e último batismo com o Espírito Santo em Atos 10, chegando a Cornélio, sua família e os amigos mais próximos que estavam reunidos com Pedro e outros cristãos judeus, e foi necessário mostrar a Pedro e aos demais que o reino dos céus também era para os gentios, ou seja, o reino dos céus, o que a velha aliança era para o povo de Israel exclusivo, a nova aliança é para toda a humanidade. E eles não estavam enxergando, desde Atos 2, os apóstolos e cristãos judeus batizados não estavam enxergando ainda isso. Mas esse evento em Atos 10 foi necessário para que enxergasse. Então, a partir de Efésios, passaram anos depois, Paulo escreveu essa carta, e hoje, desde essa carta até a volta de Cristo, só há um batismo, o batismo por imersão. Há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Irmãos, se há um só corpo, que é a Igreja de Cristo, se há só um Espírito, Espírito de Deus, se há só uma esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus, logo a divisão religiosa que há no mundo não é aceitável por Deus. Jesus Cristo é a autoridade da sua igreja, pois ele a comprou com seu próprio sangue. Ele é o cabeça da igreja, que é o seu corpo.
Então, não tenho por que haver divisões religiosas. Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23, nos deixou registrado. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Esse é Jesus Cristo. Deus fez isso em Cristo Jesus. Vamos ver agora algumas causas e também soluções para a divisão religiosa atual. A apostasia, que é o abandono da fé e da doutrina cristã original, foi alertada pelos apóstolos no primeiro século. Nessa carta de Paulo a Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo nos deixou registrado, inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças, pelo que creem e conhecem a verdade. Então, ali já começou as coisas do homem, ditando regras e mandamentos fora da doutrina de Cristo, proibindo casamento, proibindo alimentos, consumo de alimentos, pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Hoje nós sabemos que várias proibições humanas, nessa igreja não pode cortar o cabelo, mulher, não pode usar calça, não pode isso, não pode aquilo, os homens inventando as doutrinas humanas que não está contido na Sagrada Escritura. Já começou lá. Paulo alertou claramente que alguns abandonariam a fé cristã e seguiriam espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Hoje, muitas dessas igrejas seguem doutrinas não bíblicas e, por interpretação equivocada das Escrituras, alteram a palavra de Deus, incluindo mandamentos e ordenanças humanas. Nós temos que saber se aquilo que estão nos impondo é um mandamento, uma doutrina de Cristo, contido na Bíblia, ou é humana aquele grupo que se reúne? Deus nos revelou toda essa doutrina e ela está contida na Bíblia. Mas homens, com o passar dos anos, alegaram receber revelações de Deus, o que não é verdade. E com isso fundaram igrejas com denominação voltada a esse fundador, como se fosse de Deus, esquecendo que o fundador da igreja foi Jesus Cristo. Irmãos, cuidado com ensinos atraentes que agradam os ouvintes. Nessa passagem de Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 4, registrada nos ensina: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação por seu reino, eu o exorto solenemente para Timóteo, pregue a palavra, e é para todos nós, homens e mulheres, quando pregam para as mulheres, né? Ensinam a palavra para as mulheres. Pregue a palavra, o que está na Bíblia. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina aquilo que está na palavra, irmãos. Pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Já chegou esse tempo, irmãos. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestre para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, que é a Bíblia, voltando-se para os mitos. Paulo alertou a Timóteo para que estivesse preparado para pregar a palavra de Deus e que exortasse com paciência, com base na sã doutrina, ensinada pelos apóstolos que foram inspirados pelo Espírito Santo. Esse mesmo alerta é para todos nós. Sintam-se, assim como eu, alertados a pregar a palavra sã doutrina. Graças a Deus, nós somos privilegiados. Nos dias atuais, desde quando a Bíblia foi escrita, ela foi editada, toda a vontade do Pai, nós temos a revelação completa registrada. Não precisamos
de mais nada. Toda a verdade está nas Sagradas Escrituras. Paulo alertou que haveriam pessoas que se recusariam a dar ouvidos à verdade e à sua doutrina. Isso acontece muito hoje, inclusive no nosso meio. Paulo vai falar sobre isso. E isso realmente aconteceu e acontece nos dias de hoje. Pessoas só querem ouvir e aceitar apenas aquilo que lhes agradam. Ou seja, estudam a Bíblia de fora para dentro. Eu estou numa situação regular, vou tentar achar algo na Bíblia que me ampara, que me deixe eu nessa situação, deixando de lado os ensinamentos que não vêm ao encontro da vontade de Deus. Muitos esquecem de que tudo o que Cristo falou foi da vontade de Deus. Jesus falou e o apóstolo João, no Evangelho de João, registrou, capítulo 12, versículos 49 e 50. Jesus falando: Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. E é nisso que nós temos que ficar. No Novo Testamento, no ensinamento de Cristo, repassado aos apóstolos e àqueles que receberam as profecias e foram registradas no Novo Testamento. Devemos transmitir, irmãos, a palavra de Deus como Ele quer, portanto, como está escrito nas Sagradas Escrituras, pois Jesus falou somente o que o Pai lhe ordenou. Os apóstolos e os profetas da palavra falaram também o que Deus ordenou, através da inspiração do Espírito Santo sobre eles. Por isso, irmãos, temos que amar a verdade e falar somente o que está escrito na Bíblia. Nosso compromisso é com Deus e não com os homens, que deturparam a sã doutrina, buscaram divisões religiosas, fundaram as suas igrejas, ao contrário da vontade do Pai, que sempre primou pela unidade da Igreja de Cristo, fundada por Jesus Cristo no dia de Pentecostes, está lá em Atos 2, com o envio do Espírito Santo de Deus aos apóstolos, com poder, conforme está registrado lá em Atos 2. Cuidado com os falsos mestres, falsos profetas, falsos professores. Paulo já alertou lá no primeiro século. Lucas escreveu lá em Atos capítulo 20, versículos 28 a 30. Quando Paulo chamou os presbíteros, os anciãos de Éfeso, as pessoas já com cabelo branco, com experiência, maturidade, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Lá no primeiro século, lá em Atos 20, Paulo registrou. Chamou os presbíteros, os homens anciãos, e deu esse alerta. E isso acontece. Hoje eu fiz uma pesquisa, por curiosidade, não vou citar os nomes aqui, até porque gravado pode trazer transtornos. O que nós temos de pastoras e bispas é um absurdo. É um absurdo a divisão religiosa. Pastores e pastoras, casais de denominações, Deus não se agrada disso. E nós temos que primar pela sã doutrina, irmãos. Paulo chamou os presbíteros da congregação em Éfeso e os alertou sobre falsos mestres, que dividiram os irmãos com falsos ensinos, inclusive alertando que o inimigo também estaria no interior da congregação. É o que é o pior, né? Nós, membros da Igreja de Cristo, temos que estar alerta com os falsos ensinamentos, com aquelas simpatias de irmãos que nós temos pelo Brasil, pelos evangélicos, pelas doutrinas, pelos mundo gospel. Nós temos que ter o cuidado, porque nós somos exemplo. Nós somos exemplo para aqueles que não conhecem as Sagradas Escrituras. E muitas vezes nós, agindo de forma errada, podemos estar também sendo pedra de tropeço para pessoas que não têm conhecimento bíblico. E hoje, irmãos,
Temos que ter o cuidado com homens e também mulheres que dizem pregar essa doutrina, mas na verdade pregam ensinamentos e regramentos humanos. Temos que conhecer bem o contido na Bíblia para verificar se o que está sendo ensinado é conforme o que está escrito na Bíblia. Por isso, da importância de ficarmos apenas com o quê? Com o que a Bíblia diz, nada mais. Vejamos a advertência do apóstolo João aos irmãos no primeiro século. A primeira carta de João, capítulo 11, 4, versículo 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Irmãos, examinem tudo o que vocês estão escutando, se é o que está na Bíblia. Vejam se aquele espírito é o Espírito Santo de Deus que está transmitido através daquele irmão ou irmã a palavra de Deus. Também algo que também deturpou e causou a divisão religiosa, homens gananciosos. Se vocês botarem no Google quanto cobram esses pastores e essas pastoras para fazer eventos coach, são 20 a 25 mil reais a média. Homens gananciosos. Já começou no passado e hoje está assim. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. Como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão, com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Isto é triste, irmãos. É triste. Se a gente pesquisar em Google, ver os fatos, é muito triste. Paulo, na própria carta ao Corinto, se negou a ser ajudado por Corinto, porque ele sendo ajudado, os irmãos lá estavam sendo enganados por falsos apóstolos. Então, ó, eu não vou, embora mereço, não vou aceitar a ajuda de vocês para que não dê razão para esses falsos apóstolos. Então, a ganância já tinha no primeiro século, hoje cada vez pior. Infelizmente, nós vemos muitos homens e também mulheres, porque tem pastoras, bispos, né? Com tal postura gananciosa nos dias de hoje, buscando o seu umbigo, enriquecimento ilícito, ao invés de pregar a sã doutrina e a salvação que está em Cristo Jesus. Estejamos alerta a essa situação. Tem uma pastora que eu pesquisei, uma igreja, eu esqueci o nome de aproximação, que inclua, eu esqueci o nome, a palavra técnica, que ela é trans lá, então é um Inclusiva. absurdo, inclusive, essa palavra, inclusiva. É um absurdo, irmãos, é um absurdo o desvio da igreja bíblica. A aula 5 e a aula 6, nós vamos falar sobre a igreja bíblica. Cuidado com as tradições e ensinos de homens. Temos que ficar com as tradições e ensinos da sua doutrina dos apóstolos de Cristo Jesus na Bíblia. Marcos registrou em capítulo 7, versículos 1 a 7, Jesus falando, né? Os fariseus e alguns mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comer com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos. Questão de higiene, cerimonialmente. Mas eles fizeram da higiene algo até do mandamento, apegando-se assim às tradições dos líderes religiosos. Quando chegaram da rua, não comem antes sem lavarem as mãos. O que é higiene, fizeram uma espécie de mandamento. E observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros, vasilhas, etc. Né? Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: Olha, por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos? Algo que não era bíblico, não era, era deles, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras, né? Ele respondeu: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Cuidem, irmãos, com as regras e tradições humanas, onde a liderança diz que é bíblica. Examinem isso.
Vocês negligenciam, Jesus falando, vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Jesus disse que tais tradições eram apenas preceitos humanos e que não recomendavam o homem a Deus. É necessário saber que toda a nossa crença e prática cristã devem estar fundamentada na Bíblia e não em regra e tradições humanas. As más interpretações de textos bíblicos também nos afastam da sã doutrina da religião. Serjão, tu tá de co-host, tu e Luiz, se puderem fechar os microfones aí. A minha mãe também está fazendo os riscos aí, não ia falar para atrapalhar a gravação. Mãe, cuidado com o teu celular também, tá bem? Tenho em mente, aqui na passagem de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 15 a 17. As más interpretações já lá no começo e hoje muito mais, né? Tenho em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Aqui Pedro estava falando sobre a vinda de Cristo, a demora. Muitos estavam dizendo, Jesus não está voltando, estavam zombando do cristão. Tenham paciência. É no tempo do Pai, nem Jesus sabe. Deus está esperando a salvação de muitos. Como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu, com sabedoria o que Deus lhe deu. Paulo, né, ele sempre escreve a mesma forma em todas as suas cartas, né? Falando nelas deste assunto, a volta de Cristo. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, mas quem? Os quais somente os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Irmãos, guardem-se na sã doutrina. Estudem a Bíblia. Examinem tudo aquilo que ensino para vocês, se é o que está na Bíblia, para que não caiam por má interpretações, inclusive de irmãos, e façam você sair da fé dessa doutrina. Pedro escreveu alertando os irmãos para que se cuidem daqueles que interpretam erradamente a palavra de Deus. Devemos hoje estudar a Bíblia com afinco, com vontade, com determinação, buscando o entendimento correto, e obtemos através da oração a Deus, pedindo a ajuda do Espírito Santo que habita nos cristãos. Então, Deus nos dá sabedoria. Peça sabedoria a Deus e estude a Bíblia. Paulo escrevia sempre a mesma coisa em suas cartas, pois era a sã doutrina, revelada pelo Espírito Santo aos apóstolos. Acontece que muitos, sem Cristo em seus corações, torciam a verdade, e hoje temos que nos cuidar daqueles que torcem a verdade. Vejamos agora algumas recomendações bíblicas para o problema da divisão no cristianismo. Tome cuidado. Quando vem uma passagem com isso, tome cuidado. Acautelai-vos. É uma das advertências bíblicas que aparecem nas Escrituras Sagradas, quando o assunto é ensinamentos ou doutrinas. Jesus deu esses alertas mais de uma vez. Lá em Mateus capítulo 16, versículos 5 e 6. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar o pão. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus alertando. E serve para nós nos dias de hoje. Tenham cuidado com falsos ensinos. Lá em Mateus 16, 11 e 12, como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes estava dizendo que tomasse cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e saduceus. Irmãos, tomem cuidado com todos os ensinos que não são a sã doutrina. Tome cuidado com esse mundo religioso diversificado, dividido. Cuidado com os falsos profetas, está lá em Mateus 7,15. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Quantas pessoas vêm com ensinamentos, falam manso,
coach, esses pastores, pastoras, se assistir no YouTube ali, falando coach, sala cheia, milhões de seguidores no Instagram. Fala mansa, cuidado, cuidado, irmãos. Os apóstolos que ouviram esses alertas de Jesus também alertaram em suas mensagens. Não só Jesus, mas também os apóstolos que ouviram, seguiram na advertência. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Portanto, amados, também diz, guardem-se para que não sejam levados pelos erros dos que não têm princípios morais, nem percam sua firmeza e caiam. Irmãos, guardemos-se na palavra do Senhor para não cair da fé. Segunda carta de João, capítulo 7, a 11. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam Jesus Cristo veio no corpo, os gnósticos lá, né? Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado, irmãos, para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além, acrescenta além do que está na Bíblia, não tem Deus. Quem permanece na Bíblia, no ensino do Pai, tem também o Pai e o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam. Em sua casa nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante de suas obras malignas. Cuidado com as relações interpessoais de vocês. Cuidado com esses falsos mestres, esses falsos ensinos. Alerta está aqui na carta de João. É para os nossos dias de hoje. Recomendo-lhe, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Romanos 16, versículo 17, Paulo escrevendo aos Romanos. Devemos observar corretamente, irmãos, o que a Bíblia diz e respeitarmos a verdade da palavra de Deus. Lá em João, capítulo 17, versículo 17. Jesus falando, santifica-os na verdade, aos apóstolos, né? A tua palavra é verdade. Irmãos, devemos estar santificados na verdade. Aonde está a verdade? Na Bíblia, é a palavra de Deus. Só isso, irmão, mais nada. Mateus, versículos 28, 19 a 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Jesus falando aos apóstolos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não para no batismo. Jesus fala mais. E ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Ou seja, o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Não são as vontades dos homens, não são mandamentos de homens, não são tradição de homens. É o que está na Bíblia. Cuidado também com as más interpretações. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O cristão, discípulo de Cristo, membro da Igreja de Cristo bíblica, deve seguir e praticar a doutrina de Cristo, contido na Bíblia. Mais precisamente, a nova aliança de Deus com toda a humanidade, que se encontra registrada no Novo Testamento. O cristão não deve seguir mandamentos, regramentos e doutrinas de homens, nem de denominações, nem de nada. É somente a Bíblia. A sã doutrina de Jesus Cristo, ensinada pelos apóstolos e pelos profetas das palavras, inspiradas pelo Espírito Santo, que está registrada no Novo Testamento, é essa que deve ser pregada e ensinada nos dias de hoje pelos discípulos de Cristo, membros da sua igreja onde ele é o cabeça, ele é o fundador, e os demais são apenas membros, discípulos de Cristo. Se afastem dos que não ensinam e nem aceitem a doutrina dos apóstolos. Se afastem, irmãos, para não cair em erro, associação e não abandonar a fé. Paulo escreveu aos Romanos, versículo 16, capítulo 16, versículo 17 e 18. Recomendo os irmãos que tomem cuidado com aqueles que causam divisões, já lemos isso aqui, e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação. Engana os corações dos ingênuos. Nós temos muitos irmãos ainda novos na fé, outros que já deveriam ser mestres, como o autor da carta de Hebreus fala, anos e anos no caminho, mas que não estudam com afinco, com dedicação
e podem ser levados, estão ingênuos ainda e podem ser levados por falsos irmãos que ensinam errado aquilo que não está na Bíblia. Deturpar a palavra de Deus é grave e não podemos apoiar essa prática e sim reprová-la severamente. Devemos ficar, irmãos, no que a Bíblia diz, e esse é o tema desse estudo de hoje, ou seja, deixe a Bíblia falar. Por isso, a grande responsabilidade que nós temos e a importância que deve ter um membro da Igreja de Cristo para ler a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia, nós temos que estudar com os irmãos, nós temos que praticar o conteúdo nela, ou seja, os mandamentos de Deus, a fim de, também de poder ensinar corretamente o que a Bíblia diz, que é a vontade de Deus. Conclusão da aula de hoje. A divisão no cristianismo precisa deixar de existir, pois desagrada a Deus. Devemos buscar a unidade baseando-nos exclusivamente na verdade de Deus revelada em Sua palavra. Irmãos, façamos um compromisso com Deus de buscar conhecer a Sua verdade e segui-la. Ainda nesse compromisso com Deus, nos afastemos de falsas doutrinas, nos afastemos de falsos mestres que ensinam regras humanas e doutrinas humanas, regras e mandamentos denominacionais, contrário ao ensino por Jesus Cristo, pelos apóstolos e profetas da palavra. A nova aliança de Deus com toda a humanidade, que traz a salvação ao homem e o perdão dos pecados, está registrada no Novo Testamento. E essa aliança iniciou com o derramamento de sangue de Cristo na cruz. Ali começou a nova aliança. Que sejamos, irmãos, como os irmãos berianos, que examinavam tudo que lhes era ensinado com as Escrituras Sagradas, a fim de verificar se o que estava sendo ensinado realmente era a verdade de Deus. Portanto, irmãos, deixemos apenas a Bíblia falar. Que Deus abençoe a todos. Essa é a lição de hoje, irmãos.